Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Sri Mate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Vasudevaya. Om Radhe, Om Radhe, Om Radhe. Haribo, Haribo, Haribo. Aula 18. Nossa, nem imaginei que ia ter tantas aulas assim. Aula 18, quem diria, hein? Na aula 17, ou seja, né? Na aula anterior, nós estudamos sobre os sintomas da pessoa que transcendeu os modos da natureza material. Então, Krishna explicou direitinho, né? Inclusive, nós fizemos 2 aulas anteriores sobre essa questão, né, das qualidades, para que você possa observar em si mesmo e nos outros se essa sintomática da transcendência está se manifestando. Eu boto esse óculos aqui porque a minha vista ela cansa um pouco com o computador, né? Vou tirar hoje aqui. Certo? Então, o que acontece? O conhecimento, ele te dá a referência, né, da exposição das qualidades espirituais e também mostra como que os modos estão acontecendo na sua vida. Tá? Isso aqui é só um capítulo do Bhagavad Gita, imagina, né? Quantas coisas bacanas que nós aprendemos aqui, quanta informação que existe no Bhagavad Gita. Como eu falei para vocês, o Bhagavad Gita é um conhecimento transcendental. Ele representa o próprio Krishna na forma da literatura, já que o próprio Deus está falando diretamente, né, essa literatura. O Bhagavad Gita ele é o último capítulo do Mahabharata. Mahabharata. Então vamos lá. Depois que Krishna falou, né, tudo sobre os sintomas das qualidades manifestadas pelas pessoas que transcenderam os modos da natureza, ele vai fechar aqui, mostrando como que é assim, a essência desse devoto que está realmente completamente livre da influência da ilusão. Aí Krishna responde a Arjuna, né? Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega então ao nível de Brahman. Certo? Aqui, Krishna explica os sintomas de quem transcendeu, né? E depois ele fala assim, respondendo a essa pergunta de Arjuna, aqui no significado de Srila Prabhupada, que este verso é uma resposta à terceira pergunta de Arjuna. Qual é o meio para alcançar a posição transcendental? Aí Krishna está respondendo, aquele que se ocupa em serviço devocional pleno. Esse é o meio que vai fazer com que você escape da ação da energia ilusória. Porque se você estiver ocupado em serviço à Maya, você está vivendo a ilusão. Não tem como você sair da Matrix se você está identificado com esse corpo, com o seu falso ego, e fazendo atividades que são relativas aos modos da natureza material. Isso é óbvio, né? Então você tem que fazer uma atividade que esteja correlacionada com o seu espírito,
que é transcendente a essa influência material. Então Arjuna perguntou qual é o meio, Krishna, para a gente transcender. Aí Krishna falou, pratica o serviço devocional, ou seja, se ocupa naquilo que é a função da sua alma. Porque enquanto você estiver fazendo atividades, vamos dizer assim, de Maya, você está acumulando reações. Cada dia você está criando uma realidade reacionária às atividades que você faz se você estiver ocupado em algum modo. Mas quando você está sempre pensando em Krishna, né, adorando Krishna, cantando o nome, então ouvindo, né, sobre Krishna, então você está se ocupando em serviço devocional. Você está usando a sua energia para obter, né, essa sabedoria, para despertar esse amor que é relativo a Deus. Isso que temos que entender. E antes de mais nada, você tem que estar rendido a Krishna. Não adianta você querer transcender a energia material se você só está tendo um conhecimento ou uma prática espiritual, vamos dizer que você está cantando o santo nome, mas no seu coração mesmo você não se rendeu a Deus, tem que se render a Krishna. Entende? Então, o próprio Senhor Krishna está falando isso. Se você se ocupa em serviço devocional, depois ele fala plenamente, né? Porque não tem meio termo. 99% eu estou ocupado com Krishna e 1% eu estou derivando para a energia material. Então esse 1% vai te manter preso aqui nesse mundo material. Tem um exemplo que eu já dei numa palestra anterior, né, mas às vezes as pessoas não ouviram, é que ia ter uma festa, né, num lugar, e aí os convidados, né, tinham que ir de barco de uma vila para outra. Aí contrataram lá o barqueiro e eles foram de noite, né, eram as 9 horas, estava muito escuro, entraram no barco, certo? E eles iam chegar, tipo assim, no outro dia eles iam chegar. E aí eles, da forma deles, repousaram no barco e o barqueiro começou a remar. Começou a remar, remou a noite inteira, né? Que era a função do barqueiro, né? Estava sendo pago para isso. Só que chegou no outro dia, eles estavam no mesmo lugar. Aí por que eles estavam no mesmo lugar? Porque eles esqueceram de tirar a âncora. Entendeu? Uma âncorazinha, você fez 99% de esforço para ir até o objetivo desejado, mas por causa da âncora você não saiu do lugar. Assim também, Krishna está falando, o serviço devocional tem que ser pleno. Agora, esse 1% é a âncora que vai deixar você estacionado aqui, mesmo apesar de todo o seu esforço. Ou seja, Deus está falando, você tem que colocar toda a sua avidez, toda a sua confiança, né, na vida espiritual. Está entendendo? É o que você quer, entende? Você é um criador da circunstância, da possibilidade após morte do que você está desejando. Então, um devoto puro é aquele que está ocupado 100%, ou seja, plenamente no serviço devocional, na consciência de Krishna e se preparando para a transferência para o mundo de vibração de acordo com a sua consciência na hora da morte. Agora, se a sua consciência tem um resquício material, naturalmente esse 1% ainda vai ficar trabalhando aqui nesse mundo material até você se render 100%. É assim que funciona a liberdade completa do espírito. Mas vai chegar uma hora, dentro da progressão, né, encarnatória, que você vai cada vez mais aumentando o seu serviço devocional, vai chegar uma hora que você realmente vai se render completamente a Krishna, e por isso que o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita que é muito rara uma alma se render a ele assim, dessa forma plena, mesmo que você seja uma pessoa que tenha atingido uma espécie de perfeição espiritual. Aí Krishna diz, a maior perfeição é quando você se rende completamente a mim, a suprema personalidade de Deus, a pessoa absoluta, que é a causa de tudo, né, e a origem
de tudo que existe. Certo? Então esse verso fala isso. Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno, aí depois ele fala, e não falha em circunstância alguma, né? Porque Krishna está dando a dica máxima. Não falha, ou seja, o objetivo seu é pleno, eu quero isso. Aí você está trabalhando a sua consciência, a sua mente, né, para voltar ou para se estabelecer nessa consciência de Krishna, mas aí você também quer desfrutar da natureza material. Você quer dividir, né? Você quer ficar em cima do muro. Você não quer pular direto lá na consciência de Krishna. Então, Krishna está falando que é isso aqui, ó. Você falhou, né? Geralmente a gente usa o termo assim, você caiu da vida espiritual. E isso no começo é natural. É natural porque as pessoas estão condicionadas, né? O espírito está condicionado a essa impressão do falso ego, do desfrute material. Então, de queda em queda, você vai levantando, mas o que importa é a sua vontade de chegar a esse ponto da transcendência. E esse conhecimento aqui do Bhagavad Gita, ele te dá, né, vamos dizer assim, as armas intuitivas para você compreender que o quanto que você está sendo levado para uma direção que não é a pretendida por Krishna aqui nesses versos, né, desse capítulo 14. Isso é muito maravilhoso saber isso, né? De você não ser enganado mais. Não sou mais enganados porque agora eu tenho a sabedoria do capítulo 14 do Bhagavad Gita e eu vou tentar, com toda a honestidade e sinceridade, chegar a esse ponto de busca, de intenção real para que a minha realização espiritual seja plena, neste sentido de que realmente eu entendi que eu sou um servo amoroso de Krishna e quero seguir, enquanto, né, nesse resto da minha vida encarnada, estar assim, totalmente rendido aos pés de lótus do Senhor Krishna, do Santo Nome, da associação com tudo o que diz respeito, né, aos tópicos de Deus, da espiritualidade. Por isso o Senhor Chaitanya diz, todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana, que libera a mente, né, de toda contaminação, que limpa o coração. Então temos que pensar isso. O que você quer? O serviço devocional começa com ouvir, depois cantar, glorificar, lembrar, orar, servir, fazer amizade. Enfim, tudo que está relacionado com Krishna, Krishna Katha, né? Tópicos relacionados a Deus. Se você está interessado em Deus, se você está interessado em sair do mundo de samsara, de nascimentos e mortes, de desfrutes e apegos, né, materiais que criam prisões psicológicas e emocionais, se você realmente quer sair de tudo isso, naturalmente você vai ocupar a sua mente, como Krishna diz, pensa sempre em mim, torna-se meu devoto. Adore-me. Foca a sua inteligência em mim. Passa a discernir nesse mundo o que é favorável e desfavorável para a sua vida material, espiritual. E isso que é chamado sacrifício da forma humana. Quando você transcende a sua animalidade, que é controlada pelos modos da natureza material. E aí você se situa em bondade, que é o modo que ilumina, porém você não fica preso ao modo da bondade, que a prisão se dá através do orgulho, né, do conhecimento e da felicidade derivada de você se sentir mais eficiente que as outras pessoas, porque você está fluindo, né, nessa parte intelectual como se fosse assim, melhor, porque você sabe mais. E aí você sai dessa energia, desse apego a ser alguém nesse mundo com um certo intelecto, com a PhD, um cientista, um filósofo, e você vai estudar o Bhagavad Gita e vai atingir a plataforma pura, onde o seu espírito vai estar em contato direto com a superalma no seu coração, e a superalma,
nada mais é do que a presença de Krishna expandida em cada um de nós, fazendo com que essa intimidade, essa relação vá acontecendo. Ou seja, o Senhor Krishna diz: eu me revelo na proporção em que um devoto se rende a mim. Isso é muito óbvio e lógico, porque como você pode se comunicar, né, ou comungar com Krishna, o seu coração, se você não está vivendo plenamente na consciência de Krishna? É Deus, nós estamos falando aqui de Deus. Não é de uma entidade viva comum, é o relacionamento com o Ser Supremo. E para isso você tem que estar, vamos dizer assim, ligado 24 horas, se preparando, se qualificando. Mas lá no capítulo 8, né, Arjuna faz uma pergunta para Krishna, né, e a pessoa, se ela morre depois de praticar o serviço devocional, mas não atingiu essa plenitude de consciência. Aí Krishna diz, né, não, essa pessoa não vai perder essa parte espiritual. Na outra vida ela começa do ponto onde ela parou nessa. A única coisa que você acumula na sua vida é o amor, a intenção espiritual, o aprendizado, né, divino. Isso aí que o Mestre Cristo fala, né, acumuleis tesouros no céu, onde as traças, né, não corroem, onde os ladrões não roubam, onde a ferrugem, né, não corrompe. Então esse que é o tesouro no céu, que você tem que acumular, a consciência de Krishna. Agora, se você dá um up nisso, né, dá uma oitava superior, e você fala assim, não, eu entendi, então eu vou dedicar minha vida a isso, a ficar no máximo. Mesmo que eu caia eventualmente, como Krishna fala aqui, ó, mesmo que eu falhe em alguma circunstância, porque ainda não estou vivendo na pureza completa, eu vou me levantar e vou continuar, porque é isso que eu quero. E quando Krishna no seu coração vê que você quer realmente voltar para Ele, naturalmente você é favorecido em todos os sentidos. A vitória já é sua. Arjuna, ele não queria lutar, né? Ele meio que hesitou, mas quando ele aceitou, ele se rendeu a Krishna, que ele entendeu a posição dele, a posição do que estava acontecendo, né? Qual a missão de Deus, estar usando a sua capacidade de guerreiro naquela guerra de Kurukshetra. Automaticamente Arjuna lutou com toda a bravura, e só pela intenção dele lutar, a vitória já era garantida. Krishna fala para os seus devotos, você já venceu. O resto é tudo uma história assim, que você vai vivendo, mas se você tiver rendido realmente a Krishna nessa plenitude de consciência, falhando o menos possível, né? Porque temos também que dar aqui um crédito, porque nós estamos na era de Kali Yuga, né? Krishna vai dar um crédito para nós. Então Kali Yuga é uma era terrível. De modo que cantar o santo nome de Deus é o método recomendado para essa era. E também imergir, né, o nosso pensamento nos passatempos de Krishna. É isso que o Senhor Chaitanya nos recomendou aqui em Kali Yuga. Mas só que temos que cantar com devoção, com entrega. Cantar plenamente, com devoção. E isso faz parte do serviço devocional, né? Sravana Kirtana. Kirtana significa você recitar o nome de Deus. Aí depois também você começa a falar sobre Deus. Quando, né, o chakra aqui da sua garganta, quando você sai lá do chakra sexual, animal, de sobrevivência, a sua energia ascensiona, e quando chega aqui na garganta, você começa a falar de Krishna. Você começa a cantar. Aí vai estimulando os chakras, né, dos seus corpos sutis, e você tem um entendimento cósmico. Você entende Mahavishnu, Garbhodakashai Vishnu, Kshirodakashai Vishnu, aí Krishna lá no mundo espiritual, você entende tudo. Você liga, porque você está integrado nessa cadeia de expansão divina, onde você está manifestando a sua experiência temporária aqui nesse mundo de alguma forma. Então Krishna está falando isso, né? Aquele que se ocupa em serviço devocional pleno e não falha em circunstância alguma,
transcende de imediato. A partir do momento que você tomou a decisão, né? Ah, não quero mais. Como eu falei, assim, não é abandonar o mundo material, é tomar uma consciência. Agora eu entendi que eu sou uma parte de Deus, eu sou um espírito, não tem nada a ver com esse mundo material, então eu vou me dedicar a Krishna e de alguma forma vou fazer alguma atividade relacionada a coisas espirituais superiores que estão relacionadas com Krishna, com Deus, né? E quando você faz isso, você toma essa atitude com aquela convicção, Krishna no seu coração, e imediatamente retira a energia de Maya. Você consegue ver tudo, assim, é como se tivesse feito uma operação, né, que você não enxergasse, e de repente você tá, né, você pelo menos tentou, falou assim, não, eu não enxergo nada, mas eu vou fazer uma operação. Aí você vai no médico, né, o médico é o instrutor espiritual, o Bhagavad Gita é a operação que vai sendo feita. Aí vai chegar uma hora que você vai, pá, abrir o olho. Abrir o olho. Agora eu estou vendo, né? O que é material, que não é material, é espiritual, é uma projeção da mente. Aí você começa a ver com o espírito. Pratyaksha. Pratyaksha significa a experiência direta com essa realidade que você passa a não ficar mais confuso. Isso Krishna fala. Você transcende de imediato os modos da natureza material. Essa é a misericórdia que Deus vai te dar quando você realmente colocar a sua energia nessa ação sincera, interna da autorrealização. Você vê que tudo que a gente fala aqui, nessas aulas, tudo, é bem objetivo. Ninguém está enrolando aqui, não. Ninguém está, né? Apesar disso, essa é a aula 18. Estamos sempre falando, ó, acorda, desperta, o tempo está passando, a morte está se aproximando, você está vivendo que nem um zumbi aqui, existe um controle demoníaco, né? Agora a Terra, ainda bem, a Terra está indo para uma oitava superior também de consciência. Então está tudo acontecendo dentro do planejamento cósmico, porque tudo que acontece na nossa existência, na existência do planeta, na existência do sistema solar, da galáxia, do universo, tudo está sendo ordenado perfeitamente por entidades potencializadas por Deus para fazer com que todos os espíritos tenham as experiências da melhor forma possível e para aprender a fazer essa prática na qual eles tomam consciência de si mesmos e voltam para o mundo espiritual. Ou atingem, né, o mundo espiritual em seus corações, enquanto encarnados, esperando o momento de obter um corpo espiritual no mundo espiritual. Essa é a maior conquista, né? Às vezes a gente vê assim, que eu queria ter um iate, que eu queria ter uma mansão, ou que eu queria ter uma espiritualidade, né, incrível, ou que eu queria ser um PhD em alguma coisa, mas qual é o maior ganho? O maior ganho é você se qualificar para após a morte sair dessa matrix completamente e ter o relacionamento natural com Deus no mundo original do espírito. É dito que essa natureza material, com seus vários universos, ela ocupa só um cantinho pequeno assim, do mundo espiritual. É uma criação que Deus fez ali para os espíritos que eram mais rebeldes, que não estavam tentando. Faz parte você tentar algo impossível. E Krishna é tão bonzinho que ele deixa você estar aqui. É igual o pessoal que está lá na prisão, né? Tem uma sociedade, o planeta Terra. Não, uma sociedade, vamos dizer assim. Aí tem uma prisão ali. Aí o cara que está ali dentro da prisão, ele imagina que aquilo ali é tudo, aquelas pessoas, as leis que estão rolando ali, mas tem toda uma sociedade, todo um mundo. Prédios, parques, natureza, coisas bacanas acontecendo fora da prisão, que é o mundo espiritual, fazendo essa analogia. Aí a pessoa que está lá no mundo, na prisão, ela está tentando se adaptar a uma condição melhor na cadeia, ou está tentando fazer acordo para não ficar numa condição pior. Então, quando você realiza Krishna e se situa na posição espiritual,
naturalmente Krishna fala, você vai se libertar. Ele fala aqui, ó, você transcende de imediato, significa você é colocado para fora da prisão. Então, que coisa melhor? Vou sair da prisão, não quero ficar nessa prisão. Essa prisão, esses universos materiais que são cheios de galáxias, de planetas, de formas materiais, tudo isso aí vai ser deixado para trás. Simplesmente porque você compreendeu quem é Deus e o que você está fazendo aqui. Que a prioridade, né, o sacrifício, né, a prioridade da vida humana é você despertar a sua consciência como servo eterno amoroso de Krishna, como parte integrante, né, de Krishna, e executar o serviço devocional até o momento do desencarne. Essa matéria ela não é um obstáculo. A sua mente ela não é a sua inimiga. A mente é uma energia de Deus. A mente, inclusive, ela está no modo da bondade. Mas como nós somos influenciados pelos modos e por um sistema, no caso atualmente da Terra, trevoso, né, um sistema de escuridão, você passa a aceitar as impressões negativas de sofrimento ou de algumas alegrias, né, que está tudo dentro de um rótulo programado que a alegria você vai ter se você fizer assim. Se você não fizer, você vai ter a tristeza, que aquilo ali é condenável pela sociedade, eticamente. Aí você fica nessa manipulação emocional e psicológica. Inferno, não, você vai para o inferno, nunca mais você vai sair do inferno. Aí aquela, né, imposição dogmática e a pessoa acredita completamente nisso. Aí outras, eu vou para o céu, né, todo mundo vai para o céu. Quem der o dízimo, quem fizer a oração, e não é assim, né? Krishna fala, se você vai para o céu, no modo da bondade, se você abandonar, você vai voltar aqui para os planetas terrestres. O trabalho está acontecendo aqui, agora. E se você vai para os planetas inferiores e infernais, você vai sofrer lá, vai ser burilado e vai voltar para cá também. Aqui é que acontece a história. E a ideia de que Krishna vem aqui, né, e nos passa o conhecimento do Bhagavad Gita é para que a gente se liberte completamente desse planeta, né, não do planeta, de todo o universo, de toda a existência material. É uma loucura. Né? É como você fala assim, poxa, aquela prisão ela tem tanta coisa, é uma prisão grande, tem tanta coisa, mas é uma prisão dentro de um mundo livre, que é o mundo de Krishna. Então, Krishna, no mundo espiritual, ele é o centro. Ele é o governador, vamos dizer assim. É o presidente lá do... o monarca, né, chefe lá do mundo espiritual é o Senhor Krishna. E aí tem o Senhor Baladeva, né, que é Krishna expandido nessa forma de poder. O Senhor Baladeva é a origem do mestre espiritual, o Senhor Nityananda. Enfim... temos que abranger um pouquinho mais nossa consciência, expandir um pouquinho mais essa história. Não ficar aqui, né, pesando, todo dia você acorda, aí já liga ali a televisão, ou a internet, ou encontra pessoas que só estão falando de problema, pessoas que estão no modo da paixão, da ignorância. Aí você vai encontrar um cara no modo da bondade, cheio de orgulho, cheio de arrogância. Aí você não consegue discutir com ninguém, porque ninguém quer ouvir nada. Por isso que Jesus fala, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Quem tem olhos de ver, veja. E quem tem a realização, ele tem que ser seletivo também, porque ele sabe que a maioria das pessoas que se aproximam para obter o conhecimento, né? Graças a Deus agora tem internet, você não precisa desse problema da aproximação física, da troca de certas energias que não são bacanas, você deixa a informação aí no ar. Alguém que esteja realmente desejoso de se render aos pés de lótus de Krishna, né, sinceramente, que quer entregar a sua vida ao Senhor, né, porque Ele é Deus, você tem que se entregar a Deus. Adore-me, torne-se meu devoto. Então Krishna está falando, mas Krishna não está querendo que você se torne devoto dele, porque ele é Deus, então ele também tem um orgulho, uma arrogância, você tem que se tornar meu devoto. Não, porque você eternamente é um devoto dele. Quando ele fala, torne-se meu devoto, isso é tipo uma redundância. Ele tá pedindo para você ser aquilo que você sempre é, sempre foi, sempre será, e que você esqueceu.
certo? Que é a melhor posição. Qual é a melhor posição do que você viver a realidade da existência? De você viver naquilo que você é de fato, sem estar sendo influenciado por energias que fazem você bailar, né, como uma marionete nesse mundo material. E aí você fica preso aqui de encarnação em encarnação, nascimento, morte, trabalha, ganha dinheiro, faz família. Né? Quantas famílias você já teve? Quantos planetas você já habitou? Quantas formas você já teve que entrar de acordo com a vibração da sua consciência? Mundos, né? Nações. Então agora não, agora eu acordei, tomei a posição, né? Se lembra no verso passado? Você tem que ficar estável. Fica estável no espírito. E aí nessa estabilidade, você se associando com pessoas que também são estáveis no espírito, você vai recebendo, né? Essa troca energética vai fazer com que todo mundo, né? Todas as glórias ao Sri Krishna Sankirtana. Né? Sri Krishna Sankirtana significa a união dos devotos se voltando espiritualmente para o ser divino que está imanente e transcendente, e nessa associação, todo mundo com essa consciência de Krishna, se forma, né, uma força maior para que todo mundo caminhar de volta para o mundo espiritual. Porque você tem que se perguntar, por que eu quero ficar aqui? Qual o prazer, a alegria que você quer ter dentro de um reino da ilusão? Qual o sonho que você quer manter? Qual fantasia que você quer acreditar, imaginar, viver de uma forma meio assim alucinada nesse mundo? Se tudo é temporário, não faz sentido ficar aqui. É igual o cara querer ficar direto na cadeia, né? Por que o cara quer ficar na cadeia? Ah, não, porque o cara fica imaginando, porque eu vou melhorar minha condição, porque no futuro... Aí entra uma pessoa e fala, sai da cadeia, cara. Sai da cadeia, o que você está fazendo aí? Você está viajando. Tem um mundo espiritual maravilhoso, né? Tem uma sociedade maravilhosa aí do lado de fora, cheia de pessoas boas, alegres, felizes, curtindo a criação de Deus, se relacionando, né, com Deus. Então, por que você está aí nessa cadeia ainda, né? Sendo controlada por seres estranhos que te impõem misérias? Mas as pessoas que estão no modo da ignorância e da paixão não conseguem acordar, né, despertar para esse fato, certo? Parei aqui, fui acender a luz lá, porque aqui tem uns poltergeist, né? Quando a gente começa a falar de Krishna, começa a acontecer uma porção de coisas aqui, barulhos que você não sabe de onde vem. A gente dá uma pausazinha. Então acendi a luz lá, que eu tenho que enxergar aqui o conteúdo do livro, né? Ai, ai, ai. Bom, então, ele fala assim, transcende de imediato os modos da natureza material e chega, então, ao nível de Brahman. Aquele que se ocupa em serviço devocional e não falha em circunstância alguma, transcende de imediato os modos da natureza material e chega, então, ao nível de Brahman. Brahman é isso aí, é o espírito. Brahman pode ser o espírito, pode ser também a energia de Deus, né? Mas você é um átomo, uma centelha espiritual da energia de Deus, a energia superior. Então, esse nível de Brahman significa que Krishna está falando aqui, ó, se você fizer isso, se ocupar em serviço devocional pleno, você vai transcender de imediato a energia de Maya, porque Krishna, ele que está controlando tudo. Maya é uma energia de Krishna. Aí Krishna tira a Maya da sua vida e você atinge o nível de Brahman. É como se perguntasse assim, como é que eu vou atingir o meu nível espiritual? Como é que eu vou atingir aquilo que eu sou para viver completamente nessa realidade? Aí Krishna está falando, então chega ao nível de Brahman. E daí nesse nível de Brahman você começa a enxergar Brahman. Né? A sua percepção espiritual dá de tudo que é espiritual.
E para isso você tem que fazer o trabalhinho, né? O sacrifício, o serviço, você tem que cantar, você tem que estudar, certo? Pelo menos, né, faça um pouco nessa vida. Se você é uma pessoa devagar, que não está dando bola, não, a morte está chegando, não, eu vou morrer. Aí vai ter outra vida, aí na outra vida, como Krishna falou, que eu continuo do mesmo ponto que eu parei nessa vida. Então, isso é racionalização. É racionalização, você não sabe na outra vida como, né? O que vai acontecer, quanta miséria. Então, se você está recebendo o conhecimento aqui agora, tome atitude logo. Não, vou ficar com Krishna, pronto. Dependa de Krishna, confia nele, deixa que ele vai revelar tudo para você. Ele vai trazer mais pessoas para você falando de Krishna, vai criar situações, certo? Agora você está aqui ouvindo o Bhakta alemão. Mas o Bhakta alemão também buscou pesado para chegar ao ponto de entendimento onde ele se situou nessa posição de Brahman, que é a posição natural. Você é Brahman, você é o espírito. E aí tudo fica muito simples. De modo que você tenta fazer uma linguagem acessível às pessoas que nunca ouviram isso. E quem está ouvindo também, uma linguagem simples é melhor do que ficar falando muita coisa técnica, né? Tem gente que gosta de ficar fazendo meandros, né, da filosofia. E a filosofia é isso. Aí Krishna falou assim, vai logo, fica em serviço devocional pleno, para de mimimi, né, como fala hoje em dia, para de especular, de racionalizar, encontrar desculpas, igual a Arjuna estava fazendo, se rende a mim e entra na batalha já como um guerreiro vitorioso, que não tem para ninguém. Você e Deus é a maioria. E a relação entre você e Deus é única, é particular. Você que tem que resolver isso. Na sua escolha. Então essa escolha vem como? Ao você ouvir esse conhecimento que eu estou falando para você, você vai começar a escolher. Pô, agora eu estou entendendo o quanto eu era bobo, estúpido, né, ou idiota, sei lá, qualquer nome você quiser dar, porque eu estava vivendo numa maré para lá e para cá, não sabia para onde eu ia. Então Krishna falou, agora você tem que se estabilizar em mim. E daí tenha a experiência, deixa a experiência acontecer na sua vida, não fica raciocinando mentalmente, não. As coisas que acontecem ao espírito é algo completamente diferenciada da energia material. Aí pode acontecer coisa no seu sonho, algum poder místico, alguma coisa vai acontecer, você vai mudar a sua frequência, muda a estrutura física, mental, muda tudo. E ao mesmo tempo você está aqui nesse mundo, mas só que com uma concepção completamente espiritual. Mas só que você está experimentando paz, felicidade, harmonia, você já não se perturba com nada. Né? Todos esses sintomas aqui que foram falados no verso passado. Amigos, inimigos, política, economia, religião. Né? Você fica transcendental a todas essas manipulações energéticas dos modos, né? Tem religião no modo da ignorância, religião no modo da paixão, religião no modo da bondade. Tem política no modo da ignorância, política na paixão, política na bondade. Certo? Então, tudo é esses três modos da natureza. Se você transcende esses modos, a verdadeira religião é o quê? Você viver em amor por Deus, só que você tem que entender quem é Deus e como Ele está no seu coração, e como que você vai caminhar nesse mundo. E isso é o que nós estamos aprendendo aqui em um capítulo do Bhagavad Gita, que é o 14, os três modos da natureza material. E você está fazendo o que de incentivo pessoal para isso? Se o preso, né? Se um cara chega pro preso lá na prisão, aí abre a cela, né? A porta da cela, e explica para ele, ó, lá do lado de fora tem tudo isso, é assim, é assado, aqui na prisão acontece desse jeito, é um jeito ruim, você entendeu? Ó, vou deixar a porta aberta da cela, e se você quiser, você sai lá para a sociedade, para viver uma vida social, livre, certo? Mas aí o preso, ele não consegue entender. Não vou sair, porque aqui é a zona de conforto, né? O mundo material é zona de conforto para os espíritos em ignorância e paixão. Aí por mais que você abra a porta para todo mundo, fale, a pessoa ainda continua naquela zona de conforto dela, intelectual, mental,
ou com aquela arrogância, né, das pessoas que obtêm muito conhecimento. Aí a pessoa fica estudando milhões de religiões, milhões de filosofias, e o Senhor Krishna, ele fala, Sarva Dharma Parityajaya Mamekam Sharanam Vraja. Abandona todas as religiões, tudo aquilo que não está relacionado comigo, porque eu sou Deus. Abandona todos os dharmas, né, materialistas, né, aquilo que está envolvendo interesse, né? A pessoa está na religião, mas ela está com interesse de obter coisa material em trocar favores com Deus. E daí Krishna fala, abandona tudo isso e simplesmente se renda a mim. Eu libertarei você de todas as reações pecaminosas. Não temos, meu filho, não temos, eu estou no seu coração. Qual é a sua dúvida? Que falta de fé é essa? Que fé pequenininha, né? Não tem, aliás, não tem a fé nem do tamanho de uma sementinha de mostarda, né? Como Cristo falava, né? Se você tiver a fé do tamanhozinho de uma mostarda, você vai remover a montanha de problemas, de karmas negativos na sua vida. Mas tudo depende do tempo de consciência de cada um, certo? Então você chega ao nível de Brahman, do espírito, aí você está livre nesse mundo. Você pode vir aqui dentro da prisão, mas você está livre, e a qualquer hora você sai. Por que você sai? Porque você está sempre pensando em Krishna, os passatempos de Deus, você está com um sentimento espiritual. Então, dentro da prisão, né, se você é livre e vai para dentro da prisão, a prisão não te aprisiona. Então, isso que é um devoto livre, né? E do lado de fora ele fala, poxa, eu fui lá, vai lá você agora lá na prisão, lá, tenta dar uma ajuda lá para os caras lá, que eles estão muito na paixão e na ignorância, eles não querem sair. Quando o Senhor Chaitanya Mahaprabhu esteve aqui nesse mundo, ele fez isso, ele abriu a porta de todas as celas, abriu a porta de todas as prisões e falou assim, ó, a minha misericórdia está aí para todo mundo. Quem cantar o mantra Hare Krishna com devoção, com amor, não vai ficar mais nessa prisão. Então Krishna, o Senhor Chaitanya, quando ele veio aqui nesse universo, há 500 anos atrás, ele liberou todo o universo já está liberado. Só falta a pessoa entrar nessa energia da liberação. Certo? Mas quem quer fazer isso? Tem que pensar nessas coisas. Deus dá facilidades, mas você tem que fazer a sua parte também, né? Não dê, como é que fala? Dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Mas dá porque ele quer, o que ele quer é tudo material, é tudo ilusório, o problema é dele. Esses caras aí vão ser tudo... entrar numa vida terrível, né, após a morte. Agora, dai a Deus que é de Deus, todo dia fica com Deus, tal, né, e Krishna vai sempre te favorecer para você dar as coisas para os caras materiais e você vive. A maior riqueza você está em paz, estável, amoroso, tranquilo, você não está se perturbando com nada. Essa é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. E saber que Deus está fornecendo tudo para você. Porque você primeiro buscou o reino de Deus. Tudo está sendo dado de graça para você em abundância. Né? Quando você pede com duas mãos para Deus alguma coisa, quando você necessita, Deus aí te dá com milhões de mãos. Né? Deus aí tem milhões de mãos. Ele age por meio de todos os seres. Né? Você está rodeado de vários seres humanos, tudo. Todo mundo vai te ajudar, se Krishna quiser. Porque ele está no coração de todo mundo, controlando todo mundo. Pediu com duas mãos, você recebe com milhões de mãos. Tanto que você nem dá conta. Você fala, não, tá bom. Eu só queria aquele pouquinho. Então vamos ver aqui a tradução de Srila Prabhupada. Significado de Srila Prabhupada. Este verso é uma resposta à terceira pergunta de Arjuna. Qual é o meio para alcançar a posição transcendental? Como se explicou antes, o mundo material está agindo sob o encanto dos modos da natureza material. Ninguém deve se perturbar com as atividades dos modos da natureza. Ao invés de pôr sua consciência nessas atividades, o devoto pode transferir sua
consciência para as atividades relacionadas a Krishna. As atividades referentes a Krishna são conhecidas como Bhakti Yoga. Sempre agir para Krishna. Isto inclui não apenas Krishna, mas suas diferentes expansões plenárias, tais como Rama e Narayana. Krishna tem inúmeras expansões. Quem se ocupa a serviço de qualquer das formas de Krishna ou de suas expansões plenárias é considerado um transcendentalista. Esse ponto é muito importante, né? Às vezes a pessoa, igual Hanuman, Hanuman era o maior servo de Ramachandra, Hanuman. Então, Hanuman não tinha interesse em adorar Krishna, ele gostava de Ramachandra, que era uma expansão de Krishna, ou o próprio Krishna. É a mesma coisa, só que as almas têm preferências, né? Algumas almas têm preferências por alguma expansão de Krishna, e isso acaba sendo a mesma coisa, né? No nível de transcendência, e por isso lá no mundo espiritual tem vários planetas chamados Vaikunthas, e esses planetas estão as personalidades Narayana de acordo, né, com o que você está adorando aqui nesse mundo material, que você sabe que é Krishna. Então, quem é um devoto do senhor Nrsimhadeva, por exemplo, aquele metade leão, metade homem, né, que na verdade ele tomou essa forma só para executar um passatempo. Mas ele é Vishnu, Vishnu. Então, lá no mundo material tem as expressões de Narayana, né? Vishnu, Narayana. E você vai para esse planeta de acordo com o seu humor. Então, tem isso aqui que o Prabhupada está explicando. Você é considerado um transcendentalista se você adora Krishna ou adora suas expansões. Certo? Deve-se notar também que todas as formas de Krishna são plenamente transcendentais. Não há diferença entre Krishna e as suas expansões. Por quê? Porque isso é uma consideração do plano absoluto. Certo? Temos que entender isso. Esse é o conhecimento transcendental. Ah, não, eu vou adorar Krishna porque Krishna é a fonte e ele é melhor do que Vishnu, Narayana, e Krishna fala, não, é tudo Krishna, expandido, né? Aí Prabhupada dá o exemplo da vela, né? Você pega uma vela e acende outras velas, são as mesmas, são todas iguais a Deus. Agora, a vela original é a vela de Krishna, é ele que começa a expandir as expansões, nas quais cada expansão tem seus devotos, no relacionamento, né, natural com os devotos. Entende? Então ele fala, deve-se também, todas as formas de Krishna, expansões, né, são plenamente transcendentais, bem-aventuradas, cheias de conhecimento e eternas. Tais personalidades de Deus são onipotentes e oniscientes e possuem todas as qualidades transcendentais. Esse é um ponto importante para você entender, né? Para não ter essa separatividade. Quando estamos falando de Deus, significa que tudo é Krishna. E ele está operando através de suas expansões. Assim como ele está agora no seu coração, como o Senhor Vishnu, né? Te ajudando na execução desse serviço, onde você vai se libertar completamente da influência dos modos da natureza. Funcionalmente, Krishna está no seu coração, na função de testemunhar a sua progressão espiritual nessa energia material, e ele é que mantém a memória de tudo que você fez, de tudo que você vai fazer, e te dá um corpo adequado à sua vibração na hora da morte. E tudo isso é Krishna, é a super-alma que está regendo, né? Também está administrando todo o universo dentro do coração dos semideuses,
enfim, tudo é Krishna. Aí quando ele manifesta também as suas encarnações descritas lá no Srimad Bhagavata, né, no primeiro canto, no capítulo 3, tem a descrição de todas as encarnações, né, relatadas, né, lógico, tem muito mais, mas as que são relatadas são Krishna também, todas plenas de conhecimento, eternas, porque Krishna é isso, Krishna é tudo, e você vai aprendendo, ele vai se revelando, né, tudo, né? E Baladeva é a primeira expansão de Krishna. Aí tem toda um argumento técnico para, Balarama é uma expansão de Krishna que é designada assim, assim. Aquela de 4 braços é designada assim, assim. Aquela outra lá, a Sakyavisha Avatara, é uma encarnação de uma alma dotada de poder por Deus, que é como se fosse Deus agindo, né? Tipo o Senhor Brahma, que é uma Guna Avatara também. Ou seja, todo mundo que está relacionado com Krishna e falando sobre Krishna está sendo potencializado de alguma forma, porque senão não teríamos, né, a inteligência para estar aqui falando de Krishna. Você tem que falar baseado na sabedoria. E aí Krishna no seu coração usa a sua inteligência, que está baseada nessa sabedoria do Bhagavad Gita, para tentar explicar de uma forma lógica, simples, racional, para as pessoas que são muito intelectuais ou que estejam ainda nesse processo de análise se vão se render a Deus ou não. Então Krishna, quando vem aqui, ele fala o Bhagavad Gita, fica um tempo e vai embora. O devoto também, ele vem aqui, compreende o que Krishna falou, fala o que Krishna falou, se rende a Krishna e também vai embora. Ninguém tem que ficar na prisão a vida toda, certo? Aí quando a pessoa se ilumina, fala, nossa, aquela pessoa se iluminou, ela é diferente, parece que é um crime você se iluminar nesse mundo, parece que você é um arrogante, e a iluminação é a coisa mais simples que tem, é você ficar estabelecido naquilo que você é, sob o amparo, o refúgio da Suprema Personalidade de Deus, e aí tudo é liberado para você. Você só se mantém na miséria material se você realmente não tem intenção de coração real, pura, de estar com Deus, nessa plenitude de consciência. Então o que você quer? Você quer que Krishna te auxilie a voltar para o reino dele, ou você quer ficar nesse reino aqui de Maya, que também é uma energia de Krishna, só que você não lembra de Krishna, você não lembra que você é um espírito, né? Quando as pessoas estão no modo da ignorância e da paixão. Aí você pede para Krishna, não, realmente eu quero me situar na minha consciência espiritual, aí Krishna te coloca na consciência espiritual, onde você passa a estar, né, um tempo aqui nessa energia material, observando tudo como um reflexo da vida espiritual, relacionamentos, objetos, criações, e daí após a morte você volta para o mundo espiritual. Imagina esse universo aqui, imagina quantas criações que tem assim que você nem imagina. Aí a pessoa quer argumentar a existência de um universo inteiro pelas experiências ou percepções que ela tem aqui com esses sentidos limitados do planeta Terra. Aí você fica imaginando que um outro planeta, que é de uma consciência completamente superior, sons, né, sabores, tudo assim completamente diferente. Aí você fala, o planeta superior, aí você imagina o planeta Terra do jeito que você queria, que ela, né, lá nesse tipo de vibração que manifesta esses planetas, que é do jeito que você imagina. É muito limitado. Você tem que ir para o espírito para entender isso. Aí Krishna vai mostrar para você. E também nem é importante. O importante é você saber como são os passatempos de Krishna em Vrindavana, como ele se relaciona com seus devotos. Você tem que desabrochar no seu coração esse amor, através do cantar, dos passatempos, de estudar, de associar com devotos avançados. Aí vai ficar tudo perfeito. Certo?
Suas passões plenárias. Isto já foi explicado no 7º capítulo. Quem se rende a Krishna imediatamente sobrepuja a influência dos modos da natureza material. Estar em consciência de Krishna ou prestar serviço devocional significa adquirir igualdade com Krishna. O Senhor diz que, por natureza, ele é eterno, bem-aventurado e pleno de conhecimento. E as entidades vivas são partes integrantes do Supremo. Assim como as partículas de ouro são partes de uma mina de ouro, certo? Então esse é o nível de igualdade, Satchitananda. Só que Krishna é Satchitananda Vigraha, é a forma completa de toda a consciência, toda a existência, toda a felicidade, toda a bem-aventurança. E você é também constituído de Satchitananda, só que como uma parte integrante dessa totalidade. É como uma gota no oceano. Krishna é o oceano, né, fazendo uma analogia aqui mais grosseira, e você é a gotinha que constitui a energia desse oceano. Certo? Logo, a entidade viva, em sua posição espiritual, ou Brahman, né, como ele fala, é igual ao ouro, tendo as mesmas qualidades de Krishna. A individualidade é mantida. Caso contrário, ficaria fora de cogitação falar de Bhakti Yoga, ou seja, relacionar com Deus amorosamente. Se a pessoa quer se fundir no Brahman, significa que ele vai perder a individualidade dele. Ele vai se tornar a energia de Deus. É isso que Krishna condena aqui no Bhagavad Gita, né? Principalmente Srila Prabhupada, que veio exatamente com essa missão, Nirvishesha, né? De tirar essa concepção onde você acha que você é Deus e que você, a perfeição da espiritualidade é se fundir em Deus e perder o seu eu real, a sua individualidade, a sua centelha espiritual. Então, Bhakti Yoga significa que o Senhor está presente, o devoto está presente e existe atividade de intercâmbio amoroso entre o Senhor e o devoto. Por isso é importante estudar o Srimad Bhagavata, canto 10, para você entender como é que acontece esse intercâmbio amoroso, certo? Portanto, a individualidade está presente na suprema personalidade de Deus e na pessoa individual. Caso contrário, Bhakti Yoga não teria sentido. Krishna sempre é uma pessoa suprema e você sempre é uma pessoa, né, subordinada à pessoa suprema. Para ser assistente pessoal de um rei, é necessário quem não está situado na mesma posição transcendental do Senhor não pode servir ao Senhor Supremo. Por isso que você tem que ficar na sua posição pura. Para ser assistente pessoal de um rei, é necessário adquirir as devidas qualificações. Logo, exige-se que a pessoa se torne Brahman, ou que fique livre de toda contaminação material. Na literatura védica está dito que Brahmaivasam Brahmaji Reti. É possível alcançar o Brahman Supremo tornando-se Brahman. Isto significa que deve-se ser qualitativamente uno com o Brahman. Pelo fato de atingir o Brahman, a pessoa, como alma individual, não perde sua identidade eterna de Brahman. Ou seja, você vive no oceano como uma gota totalmente integrada ao oceano, mas continua como uma gota se relacionando com o oceano completo, que aí é comparado ao Senhor Krishna. Isso é muito fácil de entender e nós temos que adotar essa mentalidade, não se deixar ser conduzido por influências, né, filosóficas que vão destruir sua vida espiritual. Você é eternamente um servo eterno de Krishna. E nesse mundo você tem que estabelecer, né, nesse estágio humano, a relação de amor com ele, para que após a morte você possa realmente, definitivamente, ir para o seu lugar de relacionamento puro com Deus, na fase Brahman que você vai atingir aqui, de pura de espírito. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Aí agora vamos para a aula 19, ok?
muito bom hoje, gostei muito. Agradeço aí a todas as pessoas que estão, guerreiros que estão continuando até agora, né? Nessa explanação do capítulo 14, ok? Agradeço a presença de todos, um beijo no coração, fiquem sempre com Deus. Haribo!